Oiê! Bom dia! Super bom dia! Estamos ao vivo, mais uma live. Silvana Danguia aqui. Deixa eu assinar para quem está entrando. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Cláudia! Bom dia, Márcia! Bom dia, Janaína! Bom dia, gente! Bom dia, Pri! Lídia! Bom dia, gente! Vamos entrando! Sejam todos bem-vindos à nossa live, à nossa manhã com Deus. Bom dia, Lauzinha! Bom dia, Belzinha! Como vocês estão? Bom dia! Vamos falar um pouquinho hoje sobre 5 princípios de transformação. Nós que desejamos ter as vidas transformadas. Caleb, vem aqui. Vem cá. Sossega. Caleb quer entrar, não sabe se entra, se sai. Bom dia a todos vocês. Esse é o dia que o Senhor já fez e por isso nós estamos alegres. Vamos falar sobre transformação, sobre princípios. Princípios que governam o mundo, princípios que governam a nossa vida. O que é princípio? Princípio é fundamento. Eu quero que você imagine uma casa. Quero que você imagine uma casa. E quando você passa na frente dessa casa e você vê aquele baita telhadão, assim, aquela baita fachada. E aí você olha assim e você fala, eu quero edificar uma vida assim. Uma casa com baita telhado. Mas para se edificar uma casa com baita telhado, o que nós precisamos? Primeira coisa para edificar uma casa. Primeira coisa para você edificar um prédio. Lembrando que essa casa é uma metáfora da nossa vida. Antes de você edificar casa com andares, pisos, colocar um teto maravilhoso. Primeira coisa na edificação, base, princípio, alicerce. Se nós não edificarmos a nossa vida sobre princípios que são alicerces, sólido, não adianta nada você ter pressa em edificar um castelo na areia, né? Nós que moramos aqui na praia, a gente brinca de construir castelo de areia ali na beira da praia, mas quando a maré sobe, ela vem e desaba o castelo. Deixa eu cumprimentar vocês que estão entrando. A Bel, a Lau, já cumprimentei. A Lucy, Gabriel, Marisa, Sueli, Shalom, Marisa, seja muito bem-vinda. Bom dia, Sueli. Bom dia, Cíntia. Ju, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre princípios, sobre fundamento, sobre alicerces da nossa vida. Sabe, gente, eu não gosto de regra. Eu não gosto de dogma, de regra humana. Por quê? Porque a regra, ela cai. E tudo aquilo que você é obrigado a fazer, que é uma regra na tua vida, vai ser pesado. A gente não tem que ter uma vida cheia de regra. Nós temos que ter uma vida de princípios. Por quê? Qual que é a diferença da regra e do princípio? A regra, ela sempre vai mudar com o tempo. Regra
é aquilo que é obrigação na tua vida. Tudo aquilo que você é obrigado será pesado. Escreve aí. Escreve aí na tua agenda. Tudo aquilo que eu sou obrigado será pesado. Se eu for obrigada a ir para academia, vai ser pesado. Se eu for obrigada a cuidar da minha casa, vai ser pesado. Se eu for obrigada a ir para a igreja, vai ser pesado. Então essas coisas, porque ir para a academia é importante? É importante. Cuidar da minha casa é importante? É importante. Ir para a igreja é importante? É importante. São coisas que são vitais para mim. Então aquilo que é vital para mim e que antes era uma regra, eu faço com que essa regra se torne um princípio. Porque o princípio, ele é eterno. E o princípio é leve. Levar uma vida debaixo de regra é o que causa peso no nosso ombro. Se torna muito pesado. Vou dar um exemplo para você. Durante a semana, para muitos de nós, durante a semana é muito pesado acordar cedo. Pense numa criança de segunda a sexta que tem que acordar para ir para a escola. É um peso, sim ou não? Quem aqui? Responda para mim aí através dos corações. Se você quiser, você pode escrever também. Quem aí durante a semana, principalmente se naquele dia você tem algo chato para fazer, é pesado. E aí dia de sábado, de domingo, de feriado, que você pode ficar na cama, parece que tem pó de mico, você não consegue ficar na cama. Durante a semana, você quer ficar na cama. Por quê? E por que dia que você pode ficar na cama, você não quer ficar na cama? Sabe por quê? Porque você não é obrigado. Então, sempre que você obrigar alguém a fazer algo, vai ser pesado. Então, nós temos que substituir aquilo que é uma regra na nossa vida por princípios. Jesus disse assim, que aquele que está cansado e sobrecarregado, lançai sobre mim o seu fardo. Regra é um fardo. Regra é um fardo na sua vida. Mas princípio é um jugo suave. O que é jugo? O jugo era aquilo que era colocado entre os bois, para juntar os bois, para que os bois pudessem arar a terra. Aquilo é um jugo. E aí Jesus falou assim, olha, pega o meu jugo é suave. Sabe o que significa? Que Jesus quer nos abraçar e a gente vai fazer uma parceria com Jesus. Aquilo que era uma regra, nós vamos transformar em princípio de vida. E aquilo que era pesado será o quê? Algo leve, gostoso. Então eu quero profetizar, quero falar, né? Porque palavra é profecia. O que é uma profecia? Profecia é tudo aquilo que você profere, né? Pro é de proa, aquilo que vai na frente. Uma profecia é você falar antes que aconteça. Então eu quero lançar uma profecia sobre a tua vida, que aquilo que era uma regra, que era pesado, que te achatava, que te levava para o chão, aquilo que era uma regra, mas que são coisas que são vitais. A partir de hoje vai ser um princípio. E esses princípios que são alicerce, você vai construir uma casa antes de colocar aquele telhadão maravilhoso lá, pesado, aquela telha italiana, né? Porque se você construir um fundamento fraco, no máximo você vai colocar um eternitezinho. Sabe aquele eternite mais fininho, mais vagabundo, que quando vem a chuva, o granizo pequenininho, o telhado quebra? Por que muitas vezes a gente quer colocar um baita telhadão? A gente quer colocar um baita telhadão na nossa vida e a gente não consegue. Por que muitas pessoas
Tenta construir um castelo e daqui a pouco esse castelo desaba. Tenta construir e o castelo desaba. Sabe por quê? Pessoas que querem edificar sem fundamento. E às vezes a gente tem que gastar tempo. Se você for perguntar para um construtor, grande parte do recurso é investido no fundamento. E fundamento é uma coisa que ninguém vê, mas que é necessário. Você passa na frente daqueles prédios, daqueles arranha-céu, você não tem ideia do recurso, de quanto foi investido dentro da terra. Quando você passa na frente de um prédio lindo, maravilhoso, você não diz assim, nossa, que baita fundamento, que fundamento maravilhoso que foi investido nesse prédio. Você não fala. Por quê? Porque às vezes a gente não entende de construção. Mas uma pessoa que entende de construção, quando passa na frente de um prédio, já lembra. Esse prédio, essa edificação, ela só conseguiu se manter de pé, subir, porque para baixo foi investido. Quanto mais sólido for o nosso princípio, o nosso fundamento, maior será a nossa edificação. Se você investir o teu tempo, teu recurso, teu dinheiro, se você buscar conhecimento, se você se habilitar no conhecimento, se você agir segundo o teu conhecimento profundo, o que vai acontecer? Você vai conseguir edificar uma vida sustentável. Você vai conseguir, a partir do momento que você está edificado na roça, na rocha, a partir do momento que você se edificou, você edificou para baixo, ninguém vai ver. Às vezes as pessoas não querem edificar princípios e uma base de sustentação, um alicerce. Por quê? Porque isso requer recurso, esforço, tempo. Muitas vezes a gente não quer investir tempo naquilo que ninguém vê. Quem aí gosta? Você gosta de investir o teu tempo naquilo que ninguém vê? A gente não quer. A gente quer visibilidade. Você quer visibilidade? Eu também quero. Você quer resultado? Eu também quero. E mais do que você e eu queremos, Deus quer resultado. Deus deseja glorificar o nome dele através da nossa vida. Mas para que a gente possa edificar pisos, para que a gente possa colocar um telhado lá maravilhoso, sabe aquela telha que ela vem até com verniz, assim, aquela telha vidrificada, aquilo tem peso. A glória de Deus tem peso sobre a tua vida. E se você não tem visto, talvez, a tua vida subindo para cima, será que agora não é tempo de edificar um pouquinho para baixo? E eu quero falar desses princípios que na minha vida tem dado muito certo para mim. Hoje eu tenho um nível de autoridade, não que eu não tivesse antes, mas hoje a minha autoridade é visível. Hoje eu tenho autoridade para falar sobre casamento, eu tenho autoridade para falar sobre família, eu tenho autoridade para falar sobre criação de filho, eu tenho autoridade para falar sobre finanças. Hoje o meu testemunho, a minha vida, eu tenho edificado ela de forma que tem se tornado visível. Mas por que eu estou conseguindo manter esse castelo para cima? Porque eu não estou edificando um castelo sobre areia. Eu estou edificando um castelo sobre princípios. E eu quero falar de 5 princípios que transformam a nossa vida. Eu não estou aqui falando de coisas que eu ouvi falar. Mas eu estou falando de coisas, de princípios que eu estabeleci na minha vida. Portanto, eu tenho autoridade para falar desses princípios. Primeiro princípio que eu quero falar para você é o princípio do perdão. Escreve aí, primeiro princípio, que é uma base de edificação, que é uma base sólida, é o princípio do
perdão. Mas eu quero falar de um prisma. Porque assim, olha, dizer para você que você tem que perdoar, isso aí, não vou dizer que nós estamos careca de saber. Estamos cabeludos de saber que a gente tem que perdoar. Sim ou não? A gente sabe que a gente tem que perdoar, tá? E não só quando chegaram para Jesus e perguntaram assim, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7. Por quê? 7 na Bíblia é o número da totalidade, da perfeição. 7 é o uau, é o máximo. Aí Jesus falou assim, não, a gente tem que perdoar o quê? 70 vezes 7. Quantas vezes as pessoas nos ofender, a gente tem que perdoar? Lembrando que, sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Porque tem pessoas que pensam que perdoar é cancelar a responsabilidade das pessoas. Perdoar é remover a culpa da pessoa. Perdoar não é remover a responsabilidade. Quando uma pessoa peca contra Deus, ela tem que pedir perdão para Deus. Mas quando uma pessoa ofende as pessoas, ela tem a responsabilidade de ressarcir as pessoas. Se alguém te ofendeu e você perdoa, você está removendo a culpa, mas não a responsabilidade dos atos dela. Portanto, quando você libera o perdão para alguém, né? Alguém que vive fora da tua casa, que não é marido, que não é filho, que você não é obrigado a conviver, né? Porque com a família a gente tem o dever de perdoar e conviver. Mas as pessoas lá de fora, quando alguém te ofende, peca contra a tua vida e você perdoa, você não tem a obrigação de continuar convivendo. Por quê? Porque o perdão remove a culpa, mas não a responsabilidade. E a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, mas confiar, não. Você não precisa voltar a confiar. Então, perdoar é algo assim que deveria ser algo fácil na nossa vida. Remover a culpa, virar a página, entregar para Deus e sair cantando a musiquinha da Frozen. Sabe aquela musiquinha, let it go, let it go? Deixa para lá, entrega para Deus, né? Então, esse primeiro princípio do perdão, tá? Eu quero falar de um outro prisma, tá? Eu quero que você imagine assim, Adão e Eva. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, quando eles erraram, quando eles ofenderam a Deus através do pecado deles, quando eles saíram do propósito de Deus, e quando Deus vem para acertar a conta, porque a gente tem que pensar uma coisa, que todos os nossos atos, eles têm consequência. E quando a gente peca, muitas vezes a gente peca sem levar em consideração que o salário do pecado é a morte. Que as nossas atitudes têm consequência. Então, o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que nós erramos, que nós pecamos, que nós caímos, a gente tem que levar em consideração que uma hora a conta vai chegar na nossa casa. E eu quero que você pense em Adão e Eva, quando eles erraram, quando eles falharam na missão deles. E aí, na hora que eles falharam, eles não lembraram que a conta ia bater na porta, que haveria um ajuste de conta. Quando Deus vem para acertar a conta, o que eles fazem? Eles dão desculpa. Então eu quero te dizer uma coisa. Nunca dê uma desculpa para Deus. Não dê desculpa. Porque os nossos argumentos justificam. Aliás, o nosso argumento, ele explica, mas não justifica. Quando Deus vem para acertar a conta com Adão, o que ele faz? Ele se auto-justifica, a justiça própria. Ele vai explicar, olha, eu errei. Aliás, ele nem diz isso, né? Quando Deus fala, o que você fez? Ele fala assim, foi a mulher que tu me deste. Então, o que ele faz? Ele terceiriza a culpa. E ele explica.
Mas a explicação dele só explica, não justifica. Apesar dele se explicar para Deus e ele dar uma desculpa, argumento é a pior coisa que a gente pode dar para alguém ou para Deus. E aí, muitas vezes eu me vi em Adão. Muitas vezes eu me vejo em Adão. Quem aí já se viu em Adão? É tão difícil às vezes é muito mais fácil a gente perdoar alguém quando o erro é do outro. Mas às vezes é difícil pedir perdão quando a gente sabe que o erro é nosso. Quando Deus vem para falar e acertar as contas com Adão e ele pergunta assim, Adão, o que tu fez? O que Adão fez? Jogou nas costas da mulher dele. Falou assim, foi a mulher que tu me destes. A culpa não é minha. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Adão preferiu culpar Eva e o próprio Deus. E aí, gente, você sabe por quê que a gente faz isso? Quando eu era recém-casada, imagina, 2 cabecinhas pensantes, vivendo debaixo do mesmo teto. Mesmo quando eu errava, era tão difícil aceitar que o erro era meu, que até mesmo quando eu reconhecia que o erro era meu, eu dizia para o meu marido, tá, eu errei, mas eu errei porque você errou primeiro comigo. Eu errei, mas porque o teu erro me fez errar. Quer dizer, você errou comigo, então eu tenho justificativa para errar com você. E essa palavrinha perdão, nesse prisma, desse lado aqui, essa ponta, porque o perdão ele tem 2 pontas, é uma corda de 2 pontas. Você tem que perdoar o outro, mas muitas vezes você está do outro lado da corda. Você tem que pedir perdão. E por que é tão difícil pedir perdão? E eu quero falar de perdão hoje como princípio, mas desse prisma. Olhando pelo lado que às vezes eu tenho que pedir perdão. E quando eu aprendi dizer me perdoe, essa frase é tão libertadora e eu gostaria que você transformasse esse princípio em uma frase e que você treinasse essa frase, porque essa frase é transformadora, é libertadora, ela transforma a tua vida leve. Talvez a tua vida tem uma engrenagem da tua vida que ela não roda. Se travar uma engrenagemzinha, a tua vida não roda mais. E às vezes a engrenagem que está precisando de um óleo é uma palavrinha, perdão. Quando eu aprendi o quão libertadora, fácil não é, dizer me perdoe, é uma palavra, é uma frase muito difícil. Mas se a gente entender o quanto essa frase ela é libertadora na nossa vida, a gente vai usar com mais frequência. Sabe, hoje, com a maturidade, né? Hoje eu tô indo para quase 30 anos de casada. Não parece. Desculpa, gente. Não parece. Mas eu tenho quase 30 anos de casada. E hoje eu treinei dizer para o meu marido, ok, eu errei, me perdoe. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não preciso fingir que eu sou Mulher Maravilha. Muitas vezes meu marido chegava para mim e dizia assim, nossa, como tu é ruim. E eu queria provar para ele que eu não era uma pessoa ruim. Eu queria provar que eu não tinha defeito. Eu queria aparecer diante do meu marido, sabe, com aquela roupa de Mulher Maravilha, com aquela capa bem passada, assim, sem nenhuma ruguinha. A gente, às vezes, tem uma necessidade de fingir que a gente não é ser humano, que a gente não é nem real, que a gente é Joe, de outro mundo, que a gente é uma entidade,
um anjo de luz, um ser assim, um ser 100% de luz e que a gente não erra, que a gente não falha. E essa obrigação que a gente impõe para nós mesmos de aparecer diante dos outros de uma forma assim, como um super-herói perfeito, isso torna a nossa vida tão pesada. E eu fui levando na força do braço, sabe? Essa minha intenção de parecer perfeita, até o dia que o meu castelo desmoronou, porque não tem sustentação, não tem base. Se eu não coloco essa palavrinha perdão, de perdoar o outro, mas de entender que eu também tenho direito a esse perdão. Perdão é base de sustentação na nossa vida, é alicerce. Quando a gente aprende essa frasezinha, transforme esse princípio numa frase, treina. Vai diante do espelho e olha dentro do teu olho e começa a dizer, me perdoe. Sabe quando você acorda carregado, pesado, você acorda e parece que tem um saco de cimento de 50 quilos nas suas costas e que você não sabe de onde veio? Tem um cara chamado Davi na Bíblia. Sabe o rei Davi? O rei que nunca perdeu uma batalha? Eu aprendo muito com Davi, porque Davi, ele era um herói sim, mas sem deixar de ser um ser humano. Davi era um herói, mas ele nunca deixou de ser um ser humano. E eu aprendo com Davi, porque Davi, ele ia diante de Deus, e eu imagino que nesses dias onde Davi se sentia pesado, cansado, sobrecarregado, sabe o que Davi fazia? Davi dizia assim, ó Deus, dos pecados que eu não me lembro, expulga-me tu. E a gente tem que aprender com Davi, porque às vezes a gente está triste, sobrecarregado e a gente não sabe nem por que a gente está triste. Então a gente tem que aprender, ir diante do espelho e olhar bem no fundo, treina isso. Faça com que esse princípio perdão se transforme numa frase, me perdoe. Chega na frente do espelho, arranca, sabe assim, aquela fantasia de Superman, de Mulher Maravilha, arranca a capa um pouquinho, coloca lá no cabideiro, se desnuda diante de Deus e diga, Deus, me perdoe. Até do que eu não me lembro. Porque afinal de contas, se eu tô pesada, se eu tô sobrecarregada, Deus, me perdoe. Você sabe que eu estava entrando em depressão, porque eu estava tentando edificar a minha vida. Eu não queria que ninguém enxergasse as minhas manchas, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas limitações. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ser como um Deus lá do Olimpo e a gente quer aparentar uma coisa que de fato a gente não é. Por quê? Porque nós somos seres humanos e é ruim ser um ser humano? Não é. Ser humano é divino. Diga aí comigo. Essa frase é minha. Eu nunca ouvi em lugar nenhum. É divino ser humano. É divino ser humano. Uma pessoa que não quer, um ser humano que não quer ser um ser humano, ele está fora do propósito. E uma pessoa fora do propósito é um perigo. Olha para Lúcifer. Lúcifer era um querubim, um anjo de luz. Quando esse anjo quis ficar fora do propósito, ele se transformou num demônio. E um ser fora do propósito é um demônio. É tão divino, gente, é tão libertador. É divino ser humano, é tão divino ser humano, e foi isso que a serpente plantou no coração da Eva. Ele falou, olha assim, faz algo mais para você ser mais perfeita. Come essa fruta aqui, porque se você comer, se você fizer isso aqui, algo tremendo vai mudar na tua vida. Se você comer isso aqui, você será como Deus. Não, o pecado de Eva não foi querer ser como Deus. O pecado de Eva foi acreditar
que ela já era semelhante a Deus, mesmo sendo um ser humano. É tão divino ser humano que enquanto a serpente e a Eva queria ser como Deus, Deus desejou ser um homem. É tão divino ser humano que Jesus se fez homem. Para que a gente possa entender o quão maravilhoso, o quão gostoso, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, é gostoso ser humano. E aí eu me lembro assim que eu estava entrando numa depressão, tentando edificar o meu castelo de areia, em cima da areia, e eu enfrentando todas as limitações e lutas e cuidando de casa e de marido e de filho, meu filho com uma enfermidade no cérebro, eu cuidando de igreja, pastoreando igreja, lidando com gente. O lugar que tem gente difícil é a igreja, porque a igreja é um hospital, foi feito para ser assim. Se você pensa que você vai entrar na igreja, que você vai achar o paraíso, não é. A igreja é um misto de céu e inferno, porque está cheio de pessoas. E muitas vezes, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, as melhores pessoas que eu encontrei foi sim dentro da igreja. Mas as piores pessoas, as piores, as que mais ninguém no mundo me humilhou tanto, me feriu tanto como pessoas que estavam dentro da igreja. Mas não é porque as pessoas falharam comigo que eu vou falhar com Deus. Está entendendo? E aí eu estava entrando numa depressão ali profunda. E foi uma fase que Deus foi me afunilando porque eu queria ser uma Mulher Maravilha. Eu não sabia pedir perdão. Para mim era muito difícil. Era muito difícil tirar a minha capa e mostrar as minhas feridas da alma. E eu queria esconder até do meu marido. Toda vez que ele falava, mas você é ruim. E eu queria provar para ele que não. Até um dia que eu entendi que eu poderia me desnudar na frente do meu marido, que eu poderia ir diante do meu marido e diante de Deus e mostrar quem eu era. E aí eu estava tão depressiva, tão triste, tão machucada, era tão pesado essa tentativa de ser perfeita, que eu cheguei pro meu marido e ele começou a dizer assim, você é ruim. E ali, em um estágio de depressão, eu comecei a falar para ele, eu sou pior do que você imagina. Eu sou muito pior. Porque nessa fase, quando você vai tentando levar as coisas na força do braço, e você começa a se atrapalhar, e você começa a exigir de você uma perfeição, e aí você começa a exigir das pessoas uma perfeição também, que nem você não tem. E você começa a se machucar e machucar as pessoas, e as pessoas começam a te machucar. E aí você começa a achar que nem vale a pena. A vida não vale a pena. Você começa a duvidar de todo mundo. Por quê? Porque essa perfeição que você espera de você, que você sabe que você não tem, que você espera das pessoas, e as pessoas começam a falhar com você, e a expectativa adiada adoece o nosso coração. Se tem uma coisa que causa depressão, é expectativa. Sabe? Você tem expectativa certa no lugar e nas pessoas erradas. Porque toda a nossa expectativa a gente tem que depositar onde? Em Deus. Deus vai trazer pessoas que vai complementar. Deus vai trazer pessoas que vai agregar valor. Quando a gente está no propósito, no centro do querer de Deus, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando a gente está no centro do querer bom, agradável e perfeito, porque essa é a vontade de Deus, Deus começa a gerar circunstância. E aí eu me lembro que nessa fase eu cometi o meu pior pecado. Você sabe qual é o pior pecado? O pior pecado não é matar, não é roubar, não é fumar, não é se prostituir. O pior pecado não é esse. Sabe qual é o pior pecado? É você duvidar de tudo. O pior pecado que um ser humano pode cometer é a incredulidade. É quando você começa a duvidar de tudo, duvida das pessoas, duvida de você mesmo, duvida de Deus. Jesus disse assim para os discípulos, é necessário que eu vá. Para quê? Para que eu envie o meu
e o espírito. O que o meu espírito vai fazer? Convencer o mundo. Do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creram. Então, o pior pecado não é a prostituição, não são as drogas. O pior pecado não é nada que o teu olho pode ver. O pior pecado que eu cometi, ninguém viu. Por quê? Porque só Deus viu. O pior pecado é o da incredulidade, é quando você passa a duvidar até de Deus. E eu quero que você imagine a circunstância. Meu filho doente, problema de todas as ordens, né? Todo tipo de crise existencial, financeira, conjugal, de saúde, todo tipo de crise. Quando eu cheguei nesse ponto, e eu tentando fazer pose de Mulher Maravilha, nesse ponto eu passei a duvidar até de Deus. Por quê? Porque todas as pessoas que eu via que tinham uma aparência de santidade, eu comecei a enxergar o lado mais negro e mais podre das pessoas. As pessoas mais podres que eu já conheci são pessoas que ocupam plataformas, que ocupam... Tem muita gente boa, tem, gente. Não tô generalizando. Tem muito pastor que é homem de Deus, tem muita... Independente do título que carrega, tem muitas pessoas boas ocupando as plataformas. Mas nessa época, o que eu vi? Mulheres que usam taierzinho, que fala doce, homens que têm vozes de anjo, de locutor. E eu vi essas pessoas cometendo torpeza. Eu vi essas pessoas, são pessoas que machucam, são pessoas felinas. Quando eu vi isso, pessoas que tinham uma aparência de santidade, fazendo aquilo que era negro, machucando, ferindo e ofendendo as pessoas, eu falei, Deus, se é assim, eu tô fora. Eu não acredito mais em mudança, em transformação. Será que o Senhor existe mesmo? Ou se o Senhor existe, será que o Senhor está tão perto que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor está vendo o que eu estou passando, será que o Senhor se compadece? Será que o Senhor tem poder? Ou será que o Senhor se importa a ponto de mudar a minha vida? E quando eu comecei a duvidar, e aí meu marido chegava para mim e dizia assim, você é ruim. Sabe o que eu dizia para ele? Porque eu já estava duvidando de Deus. Eu dizia para ele assim, eu sou muito pior do que você pode me imaginar. E eu comecei a não esconder mais o quão ruim eu podia ser. E eu comecei a dizer para ele, eu comecei a me desnudar na frente dele. Toda vez que ele dizia, você é ruim, eu dizia, porque começou a passar tantos pensamentos na minha cabeça de incredulidade, tantos desejos de jogar tudo pro alto. E eu comecei a entender e ver o quão ruim eu poderia ser. E quando ele dizia assim, você é ruim, eu dizia para ele, você não tem ideia do que passa pela minha cabeça. Eu sou muito pior do que você imagina. E aí eu comecei a ir diante de Deus e falar, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que aconteceu nesse momento? Quando eu comecei a dizer para o meu marido que eu era muito pior do que eu imaginava, quem faz ideia do que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O meu filho, que estava com uma doença, que a gente não via solução. Uma área cística no cérebro. Por várias vezes ele convulsionava. Convulsão, convulsão, convulsão. E eu dizia, Deus, mas eu tô fazendo tudo certinho, por que as coisas não acontecem? Deus, eu não tô nem mijando fora do pinico, Deus. Deus, eu sou aquele trenzinho que tá no trilho. Deus, se eu faço tudo certinho, por que Quem nunca perguntou? Se eu faço tudo certo, se eu sou tão bom, se eu sou tão boa, por que o milagre? Por que meu filho tá passando por isso? E quando eu comecei a entender o quão ruim eu era, e quando eu achava que eu estava me desviando, confessando a minha fraqueza, a minha debilidade. Quando eu comecei a confessar para Deus, sabe o que aconteceu? Meu filho foi curado das convulsões. E eu ia diante do espelho e eu comecei a sentir vergonha de Deus. Eu falei, como assim? Se agora que eu acho que eu estou tudo errado, meu filho foi curado? E aí eu tinha duas opções. Ou eu pedia perdão para Deus e me consertava diante de Deus, sem levar aquele peso, sem achar que eu tinha que ser perfeita para agradar a Deus, porque se eu fosse bem perfeita, Deus, essa minha perfeição
aparente, esses meus atos, né? Esses meus atos eu queria usar como uma moeda. Eu faço tudo certinho diante dos homens. Então, Senhor, daí o Senhor vai curar meu filho. Errado. Sabe por quê? Porque a cura do meu filho foi algo que foi de graça. Todas as bênçãos de Deus na nossa vida é pela graça. E aí eu tinha duas opções. Ou eu criava vergonha na cara e me consertava diante de Deus. Ou então eu me tornaria aquela pessoa rebelde. Já que é assim, então eu vou continuar no caminho errado, já que, independente do que eu faça, o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer mesmo, mas não é assim. E aí eu transformei esse princípio do perdão em uma frase. Transforme esse princípio do perdão em uma frase. Vá diante de Deus e diga para Deus: me perdoe, até do que eu não me lembro, me perdoe. Às vezes eu tô lá na academia fazendo elíptico, eu gosto de fazer elíptico, e eu fico assim: Deus, me perdoe, até do que eu não me lembro, me perdoe. Esses dias teve uma pessoa, e essa pessoa é muito brincalhona, e a gente brinca muito, todo mundo brinca, né? É um grupo que a gente brinca muito. E esses dias eu fiz uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira no coletivo. Sabe aquele dia que se você jogar uma pedrinha de areia, a pessoa já tá machucada com outras coisas e a pessoa se ofende? Eu fiz uma brincadeira, como eu estava acostumada a fazer. E essa pessoa se ofendeu. E depois eu vi que essa pessoa ficou diferente. E eu vi que ela estava ofendida comigo. E aí eu fui e questionei, eu falei: escuta, você tá ofendido comigo? Aí a pessoa foi e falou assim: eu tô ofendido, porque naquele dia você falou isso, isso, isso e isso. Dentro do meu coração, eu sabia que eu não tinha feito nada errado. Mas o que acontece? O que acontece? Eu sabia que o que eu fiz foi uma brincadeira. Mas quando eu vi que a outra pessoa se ofendeu, sabe o que eu fiz? Mesmo sabendo que eu não tinha feito nada errado. Eu joguei uma pedrinha de areia, mas naquele dia a pessoa se ofendeu comigo, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. A pessoa se ofendeu comigo, por quê? Porque ela estava machucada. Ela não estava bem. Sabe o que eu fiz? Naquele exato momento, eu pedi perdão para ela. Eu sou pastora dessa pessoa. Tem pastor que não pede perdão. E é por isso que tem tanto pastor se matando. Sabe por quê? Porque ao invés de pedir perdão e a outra pessoa achar que ela tá errado, ela prefere seguir adiante. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro ser feliz do que provar que eu estou certa. Pedir perdão para mim é algo tão libertador que se eu tiver que pedir perdão para eu peço perdão para os meus cachorros quando eu piso no rabo deles. Porque pedir perdão é princípio e é libertador. Transforme esse princípio em uma frase: me perdoe. Isso é libertador. Se você edificar a tua vida sobre esse princípio, de ao invés de você provar que tá certo, você ser feliz. Alguém aí já ouvi isso antes. Eu prefiro ser feliz do que provar que eu tô certa. Então hoje, quando meu marido fala qualquer coisa, eu falo ok. Mesmo que às vezes eu saiba que eu não tô errada. Eu falo ok, você se ofendeu? Então me perdoe. Ore por mim, eu digo pra ele. Você acha que eu tô errado? Ore por mim. Porque eu também sou um ser humano. Sabe por quê? Porque eu peguei minha fantasia de Mulher Maravilha, eu só uso quando eu vou me vestir de palhaça, porque eu sou palhaça de hospital, aí eu coloco a minha fantasia de Mulher Maravilha. Ou quando eu vou pro retiro lá das crianças, dos adolescentes, aí eu gosto de colocar minha fantasia. Eu tenho uma fantasia de Mulher Maravilha. E aí eu coloco, mas só para isso. Caso contrário, eu quero ser a Sil, eu quero ser a Silvana, eu criei minhas redes sociais, eu não tenho nenhuma rede social que carrega esse PR, sabe? Esse estigma de pastor. Eu não tenho nenhuma rede social que eu sou pastora.
na rede social, eu sou a pessoa, o ser humano. E é muito gostoso isso. Então, o primeiro princípio é o perdão. O segundo princípio, escreveram aí? Primeiro princípio, perdão. Segundo princípio, aceitação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aceitação. Transforma isso numa frase também. Quando acontecer algo, não resiste. Resistir pode doer mais. Quando Deus permitir algo na tua vida que você não entende, entenda uma coisa. Sabe por que muitas vezes a gente não aceita o que acontece? Porque Deus permite algo, aquilo que a gente não aprende com a palavra, a gente vai aprender com a circunstância. Às vezes Deus coloca a gente numa circunstância que a gente não aceita. Sabe por quê? Porque a gente só enxerga até a curva. E Deus não. Deus tem uma visão panorâmica. Então a gente tem coisas que a gente não consegue mudar. Então tudo aquilo que você consegue mudar, mude. Tudo aquilo que te fere, que te machuca, que te magoa, e você tem poder, você tem domínio para mudar isso, mude, por favor. Mude o que você consegue mudar. Mas aquilo que você não consegue mudar, aceite. Por um tempo, aceite. Aprenda a lição que você tem que aprender. Existem crises que Deus nos coloca só para nos ensinar. Aquilo que a gente não consegue aprender pela palavra, um exemplo. A enfermidade do meu filho. A gente aprendeu sobre união. Quando meu filho ficou enfermo, eu, meu marido, meu filho mais velho, meu filho mais novo, a gente nunca foi tão unido quanto na enfermidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Enfermidade é uma coisa que une as famílias, sim ou não? Sim, eu tenho certeza que sim. Enfermidade, principalmente quando é algo grave, une as famílias. Deus queria usar a enfermidade? Não. O que Deus queria usar? A palavra. A palavra já diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce na cabeça do Arão, escorre na barba, vai para o corpo. É como o monte de Sião. Ali Deus ordena bênção e vida para sempre. Aonde tem união, tem a bênção e vida para sempre. Mas a gente aprende com a palavra? Eu não aprendi. Quando que eu aprendi ser unido? O princípio da união? Quando meu filho ficou doente. Então tem coisas que a gente está resistindo. E tudo que a gente resiste, insiste, tudo que você falar, isso não, isso não, isso não, a vida vai dizer, isso sim, porque isso vai te ensinar uma lição. Aquilo que a gente não aprende pela palavra, a gente vai aprender, na varinha, não é assim? A gente quer ensinar os filhos pela palavra, mas quando eles não aprendem, aqui, uma varadinha no bumbum, só isso, né? Então, transforme esse segundo princípio de aceitação em uma frase. Eu aceito. Já aprendemos 2 frases. Me perdoe e agora eu aceito. É só até aprender a lição, porque Deus vai fazer você andar de glória em glória, tá? Terceiro princípio, do galardão. Gente, esse princípio do galardão, que palavra é essa, galardão? Que palavra que é essa? Quem conhece essa palavra galardão? Fala pra mim no comentário aí. Você conhece essa palavra galardão? Se você fosse definir a palavra galardão em uma palavra, o que você definiria? Galardão significa recompensa. Você sabia que esse princípio da recompensa, de você fazer algo, tendo em mente que você vai receber. Toda vez que você lança uma semente na terra, você tem que ter uma expectativa, tá? Tudo aquilo que você planta, você tem que ter consciência que aquilo que você está plantando, você vai estar colhendo. Para o lado negativo e para o lado positivo. E eu quero falar do lado positivo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim:
Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, primeira coisa, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que significa? Que é necessário que a gente acredite que Deus existe e que Ele é recompensador, que todos os nossos atos terão uma recompensa, tá? Tudo aquilo que você faz de bom tem uma recompensa. Então não é porque você plantou algo bom na vida de alguém e aquela pessoa não reconheceu, ou você plantou algo de bom na vida de uma pessoa e aquela pessoa retribuiu com o mal. Deixa, porque o que a pessoa plantou na tua vida, o que ela plantou, ela vai colher. Tudo que eu plantei de bom na vida dessas pessoas, eu tô colhendo hoje. E o que elas plantaram de ruim na minha vida? Elas estão colhendo. Por quê? Porque a semente foi eu que eu plantei. Os meus atos, os meus pensamentos, minhas palavras, o que eu tô fazendo, eu tô plantando para mim, para minha vida, para os meus filhos, para o meu marido. Então existe essa lei da recompensa. Transforme esse galardão é recompensa, tá? Transforme essa palavra, né, de recompensa em uma frase. Esteja todos os dias na posição de receber algo bom vindo de Deus, tá? Então a primeira frase, me perdoe. A segunda frase, eu aceito, Deus, o que eu tô passando, eu aceito e eu aprendo. E quando mais rápido eu aprendo, mais rápido eu sou aprovada, né? Se você faz a prova rapidinho, você entrega para o professor, você é aprovado. E a recompensa. Então, todos os dias, esteja com o coração aberto para receber essa recompensa. Transforme o galardão em uma frase. Diga todos os dias, eu recebo o melhor de Deus. Todos os dias acorde assim, com esse coração, sabe? Acreditando numa recompensa que vem de Deus. Todos os dias acorde dizendo assim, Deus, hoje eu recebo o melhor dia da minha vida. O melhor não aconteceu ontem porque o Senhor guardou para hoje. O melhor de Deus está batendo na nossa porta todos os dias. Eu quero te dizer uma coisa, que viver com Deus não existe monotonia na presença de Deus. Não existe monotonia. Um dia não é igual ao outro. Deus nunca vai nós nunca vamos conseguir vencer Deus em dar. A Bíblia diz que quando você dá, Deus retribui. Você dá, Deus retribui. Dai e dar-se-vos-á, uma boa medida, uma recalcada, sacudida, transbordante. À medida que você vai entregando, Deus começa a transbordar sobre a tua vida. Você vai lá e derrama uma xícara, Deus derrama um balde. Aí você vai lá e derrama um balde e Deus abre as comportas dos céus e faz correr uma cachoeira de bênçãos sobre a tua vida. Então transforme esse princípio do galardão, da recompensa em uma frase. Eu recebo o melhor de Deus, a minha vida, o meu coração, minha casa, meu lar, minha família. Todas as esferas da minha vida estão abertas para que eu possa receber o melhor de Deus nesse dia, tá? Quarto princípio, o da gratidão. Não esqueça de ser grato, de agradecer, de dizer, Deus, eu sou grato. Eu sou grato por tudo, pelas coisas boas e por aquelas que aparentemente são ruins. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Um filho de Deus nunca tem prejuízo. Um filho de Deus não tem perda. O filho de Deus tem poda. A árvore podada é a árvore que frutifica. Se tem poda, tem broto. Se tem broto novo, tem flores. Se tem flores, tem fruto. Na estação certa. Não foque tanto no fruto, mas foque na árvore. Você tem que ter uma consciência assim, se eu não estou frutificando agora, porque não é o tempo, mas no tempo de Deus, toda árvore frutífera, no seu tempo, ela frutifica.
Então, nós temos que transformar essa palavra gratidão em uma frase. Todos os dias, eu sou grato. Quando você transforma o princípio em uma frase tua, você faz com que esse aprendizado se torne uma ação na tua vida. Vá diante do espelho e diga: eu sou grato. Em todas as coisas eu agradeço. Em todas as coisas eu sou grato, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu e você, e são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e você está vivendo dentro do propósito de Deus, eu só tenho uma coisa para te dizer: todas as coisas cooperam para o nosso bem. E agora eu quero falar do último, o quinto e último, que é o princípio da contemplação. Da contemplação. Primeiro é perdão, segundo, aceitação, terceiro, galardão, quarto, gratidão, e o quinto e o último é o da contemplação. Comece a contemplar, comece a ver Deus em todas as coisas. Quando você contemplar o céu, veja Deus. Quando você contemplar uma florzinha, vai lá, pega uma lupa e vai lá no teu quintal e observa a menor florzinha que tem lá. Você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez contemplação? Você contempla? Se eu parar aqui e começar a contemplar a natureza, eu vou ver o movimento das nuvens, o desenho das nuvens. Se eu começar a contemplar, se todos os dias eu contemplar, eu vou sentir a singeleza do vento. Eu vou ouvir o canto dos pássaros. Você é o tipo de pessoa que você acorda, você contempla. Como que está o teu coração? Se o teu coração está leve, você vai conseguir contemplar. E você vai conseguir ver Deus nas coisas pequenininhas. Eu me lembro uma vez que eu fui no meu quintal e eu achei, sabe essa plantinha, esse matinho rasteiro que dá assim no quintal? E lá eu encontrei uma florzinha que eu quase que tive que tirar ela com uma pinça. E eu comecei a ver os detalhes, a perfeição de Deus nela. E ela era cor-de-rosa e ela tinha um pistilozinho bem roxo. E eu fui vendo aquele pistilo roxo, aquele núcleo dela bem roxo. E ela foi se tornando mais clarinha, 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 até terminar num rosa quase branco. E eu falei assim: meu Deus! Por que Deus investiu tanto amor em algo tão pequeno que ninguém vai nem ver? E se Deus é assim com uma planta, imagina comigo e com você. Transforme essa palavra e esse princípio, contemplação, em uma frase. E comece a dizer: eu contemplo e eu vejo Deus nas coisas pequenas. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Amém? Eram esses os 5 princípios que eu queria falar. O meu tempo está acabando. E eu vou fazer uma oração por todos nós. E eu vou me despedir de você. Se você puder voltar aqui, tá? Depois, daqui 2 minutos, esse vídeo vai estar aqui na minha grade. Eu quero te pedir, se você puder, curte lá, dá o teu coração e deixa comentário. Porque se você fizer isso, você vai estar me ajudando a cumprir o ID de Deus. Você está disposto a cumprir o ID de Deus junto comigo? Me ajuda a subir esse vídeo, tá bom? Amanhã eu vou estar de volta às 7h29. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, derrama o teu sangue sobre as nossas casas, lares e famílias. Que o teu poder seja aperfeiçoado em nossas fraquezas. Eu te peço e eu te agradeço em favor de cada pessoa que entrou aqui, Deus, que deixou o seu comentário, que o Senhor possa fazer a diferença neste dia e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu também amo vocês e sou grato a todos vocês, a todos os comentários que vocês deixaram aqui, tá?
Beijo. Fui. Amo vocês e amo estar aqui todas as manhãs. Até amanhã, então. Beijo.